Lari, da Assiste Manga, e hoje eu tô aqui pra responder a tag Au Pair Responde. Essa tag ela foi criada pela Michelle Alves, que é au pair nos Estados Unidos, e ela é dona do blog Vlog do Cabide Colorido. E eu roubei essa tag porque eu acho que as experiências assim essenciais, o que motiva uma pessoa a ser au pair, que ela vivencia enquanto au pair, assim, basicamente são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Então eu adaptei essa tag que ela fez pra quem é au pair lá nos Estados Unidos pra minha experiência, que foi na Holanda. Então agora eu vou responder Au Pair Responde a tag versão holandesa. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Primeira pergunta: nome, idade e quanto tempo está ou ficou na Holanda? Meu nome é Lari. Quer dizer, meu nome é Larissa Rodrigues, mas todo mundo me chama de Lari. Eu tenho 27 anos e eu fui au pair quando eu tinha acabado de completar 26 anos. E eu fiquei na Holanda aproximadamente 6 meses, assim, praticamente 6 meses. Pergunta número 2. Qual a sua idade, estado no Brasil e na Holanda? Bom, eu sou originária e vivi a vida inteira até ir pra Holanda, em São Paulo, capital. E na Holanda eu morei em Bar, na província de Utrecht. Agora, depois que eu voltei da Holanda, eu continuei morando em São Paulo até mais ou menos 10 meses atrás, que eu não sei, mais ou menos isso, uns 9 meses atrás, que agora eu moro em Brasília, Distrito Federal. Pergunta número 3. Qual a sua agência de au pair? Quantas crianças cuidou e a idade delas? Bom, eu fui pra Holanda pela House of Orange e eu cuidei de 2 crianças, um menino e uma menina. Na época que eu fiquei lá, eu cheguei, o menino, ele completou 5 anos 2 semanas depois que eu tinha chegado lá. E a menina, no período que eu estive lá, ela tinha entre 3 anos e meio e 4 anos. Ela completou 4 anos 10 dias depois de eu ter ido embora. Pergunta número 4. Qual é a coisa que você mais gosta na Holanda? Essa pergunta, ela é difícil de responder porque é muito fácil identificar coisas que eu gosto na Holanda, então eu poderia ficar horas falando. Mas eu vou fechar em 2 coisas, assim, que foi o que mais me marcou enquanto eu estive lá, que foi a bicicleta. Eu sempre falo que ela se tornou a minha melhor amiga. Fiz amizades maravilhosas, mas a minha melhor amiga era a bicicleta, porque ela era minha companheira para todas as horas, e principalmente para os momentos de solidão e homesickness, eu recorri à bicicleta. E o segundo item é o clima. Eu fiquei lá em tempo de frio, eu cheguei no finalzinho do verão, assim. Tive um último mês de verão, mas já comecei a pegar o frio, assim, do outono, logo que eu cheguei. E fiquei lá até o inverno, assim, o começo do inverno. E esse período, assim, de frio, o clima de lá pra mim foi muito bom, eu gostava muito. Apesar de todo mundo reclamar que chove muito, venta muito, é verdade, mas eu gostava bastante. Pergunta número 5. Qual é a coisa que você menos gosta na Holanda? O que eu menos gostava na Holanda é que as pessoas não pediam licença. Assim, não. Quando eu caminhava na rua, eu era empurrada pro lado, assim, com uma certa frequência que chega a ser preocupante, assim. Eu não sei, acho que eu seja uma lesma ou atrapalho as pessoas na rua, até porque eu sou muito bitolada nisso, eu tô sempre atenta. Mas normalmente os empurrões vinham de trás, já era quem tava vindo por trás de mim e me jogavam pro lado, assim. E não é como se eles tivessem pedido licença em holandês eu não tivesse entendido, eles simplesmente não falavam nada e pá, me jogavam pro lado. E outra coisa que eu não gostava, como eu falei 2 coisas que eu gostava, vou falar 2 coisas que eu não gostava, é que as pessoas não sabem fazer fila. O único lugar que elas fazem fila, com certeza, é na fila do supermercado. E eu ficava meio irritada porque muitas vezes, às vezes passavam na minha frente, né? E isso eu não gosto. Pergunta número 6. O que o intercâmbio ensinou? O que o intercâmbio me ensinou é que não tem nada que eu queira fazer que eu não possa fazer. Às vezes, isso não quer dizer que eu vou realizar todos os meus sonhos, que é só lutar por eles, não é isso. Mas se eu tiver as condições de fazer, não tem por que eu não fazer, sabe? Me ensinou a não colocar barreiras pra mim mesma. Pergunta número 7. Qual é o lado bom de ser au pair? O lado bom de ser au pair pra mim foi que eu pude me dedicar a mim mesma. Pude explorar coisas que eu sempre tive vontade, mas porque eu já tava num ambiente viciado, que vivia com a minha família a vida inteira, emprego antigo, amigos antigos. Como eu estava num ambiente muito viciado, eu não conseguia
experimentar novos métodos de coisas que eu queria fazer ou de que eu achava que podia ser legal pra mim. Então eu tive tempo pra fazer essas coisas, descobrir coisas e criar novas experiências, como viajar sozinha, fazer novas amizades, enfim. Pra mim o lado bom de ser au pair é esse. A pergunta número 8 é exatamente o oposto. Qual o lado ruim de ser au pair? Pra mim o lado ruim de ser au pair, talvez pela questão da minha família mesmo, da minha host family, foi que viver sob as regras dos outros. Pra mim foi muito difícil conviver com coisas que eu não aceitava. E eu só descobri isso quando eu cheguei lá, né? Porque eu fiz todas as perguntas que eu achava que eu precisava ter feito. E eu me assegurei, eu fiz 1000 perguntas pra saber se ia ser do jeito que eu imaginava. Porque exatamente eu não queria ter que me ver mudando completamente a minha maneira de enxergar, a maneira como se lida com crianças, principalmente. Passar um ano agindo de uma maneira artificial, e foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, eu descobri que as coisas que eles tinham me falado não eram bem assim, e eu tive que viver de acordo com regras e métodos que eu não acredito que funcionem. Então, isso pra mim foi meio chato, foi o lado ruim de ser au pair, mas eu acho que, né, fazer o quê? Pergunta número 9 é o que você pretende fazer após o programa. Bom, o que eu pretendia fazer após o programa? Essa pergunta, inclusive, tá no application pra quem quer ser au pair na Holanda. O que você quer fazer quando você voltar da Holanda? O que eu queria fazer era o seguinte, era ficar mais próxima do meu namorado e continuar estudando. Voltei de lá e eu finalmente fiquei mais próxima do meu namorado. A gente se casou no final de julho. Porque, quem sabe, minha história com ele, a gente se conheceu através de amigos. Eu sou de São Paulo, originalmente, e ele sempre foi de Brasília. E a gente namorou, até a data do nosso casamento, foram 5 anos namorando à distância. Então eu sempre tive desejo de ficar mais perto dele, e finalmente aconteceu. E agora já faz 8 meses que a gente tá casado, 8, 9 meses que a gente tá casado. Eu não sei, gente, fazer contas de meses, desculpa. E agora eu moro em Brasília. Então essa parte eu consegui. E a outra coisa que eu queria fazer quando eu voltasse da Holanda era voltar a estudar, talvez fazer um mestrado em comunicação social, que foi algo que eu sempre quis fazer e fiquei adiando. Mas exatamente por causa das experiências que eu tive lá na Holanda, assim, do universo que se abriu, das coisas que eu comecei a enxergar diferente. E até uma questão que todo mundo fala, né, ir antes ou depois da faculdade, afins. Bom, então, eu meio que não tenho mais tanta certeza se é isso mesmo que eu quero. Bom, eu estudaria com certeza sem problema nenhum, mas umas outras dúvidas surgiram, outros interesses surgiram. E como um mestrado precisa se dedicar bastante, desde se aplicar para o mestrado para ser aprovado e depois o próprio mestrado, eu ainda não coloquei isso em prática, mas basicamente é isso. A primeira parte, que foi ficar mais perto do Augusto, eu consegui. E a pergunta número 10 é: deixe sua dica pessoal para quem quer ser au pair. Bom, a minha dica pessoal tem a ver com o que eu descobri sendo au pair, mas é uma coisa que a gente começa já a praticar antes de ir, que é que se você estabelece fazer alguma coisa, não tem por que não fazê-lo se você tiver os meios para realizá-lo. Aquela coisa, se você já trabalha, se você tem o dinheiro para bancar o seu próprio intercâmbio, não tem por que não fazer, deixar de ir pro seu intercâmbio, porque às vezes a família vai contra e outras coisas. Eu acho que a chave é você estabelecer o respeito que você merece e fazer a sua família te enxergar da maneira como você se enxerga, sabe? Eu acho que brigar, cortar relações, se revoltar, se rebelar não adianta muito. O que eu acho que adianta é que é uma coisa que você vai ter que praticar durante o seu ano de au pair. Você pode começar fazendo isso com a sua família quando ela por acaso se oponha ao seu intercâmbio. É mostrar quem você é, mostrar que você é digna de respeito, que você é uma pessoa responsável, que você sabe o que você quer fazer da sua vida. E mostrar, sabe? Abrir os olhos das outras pessoas pra esse universo que te interessa, pra... Enfim, eu acho que você tem que batalhar com maturidade pelo aquilo que você quer. E outra coisa que eu queria dar de conselho é dizer que a gente não é obrigado a nada.
que você tem que estabelecer um limite até onde você iria. Eu digo, se existem coisas de lighthouse work que você não faria, que você não faz na sua casa, se sua mãe pede, você fala, mano, que bosta, eu não quero fazer, não feche com uma família que pede isso de você. Não aceite serviços que você vai ter que fazer como au pair que você não faria organicamente, de livre e espontânea vontade, na sua casa agora, porque lá vai ser uma obrigação e a família vai cobrar de você se você não fizer direito. E isso pode gerar um atrito muito maior do que a gente imagina. Não é que nem a mãe fala, pega aquele negócio, você não pega, a mãe fica brava, mas depois resolve, porque afinal, né? Não, estabeleça limites até onde você vai como au pair e também estabeleça limites do que você aguenta numa relação. O meu limite é o que me faz feliz. Então saiba enxergar o que não tá bom no seu ano de au pair. Você não é obrigada a fazer nada que você não queira antes de ir. E quando estiver lá também, não aceite situações onde você não está satisfeita. Eu voltei antes, eu fiquei lá 5, 4, 6 meses lá, porque eu reparei que eu não estava sendo feliz. E surgiu a oportunidade de eu voltar pro Brasil. Eu voltei pro Brasil sem pestanejar, porque eu reparei que eu seria muito mais feliz no Brasil do que lá na Holanda. Viver na Holanda não justifica o sofrimento, o tipo de abuso psicológico que eu tava sofrendo da minha host mom. Não justifica. E às vezes a host family vai abusar de você, às vezes no serviço, às vezes psicologicamente, às vezes vai te colocar em situações em que vai ser difícil pra você dizer não, mas você tem que saber identificar essas situações e tem que saber o quanto você aguenta. Todo mundo sabe onde o calo aperta, mas o que eu quero dizer é que você não é obrigada a nada. Morar em qualquer país que seja não justifica experiências ruins, situações que deixam a gente miserável, que deixam a gente com uma homesick fudida. Nada disso. Então, saiba estabelecer os seus limites antes de ir e saiba reconhecer quando eles foram ultrapassados enquanto você está lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, mas não é obrigado, mas dizem que ajuda se você der um like. Então, é isso. Eu também não vou taguear ninguém. Quem quiser responder, responda. Não importa onde você é au pair. Eu acho que é muito legal todo mundo compartilhar as suas experiências. E é isso. Até uma próxima. Beijo!